E aí, meu aluno, meu bolo de cenoura, você tá bom? É isso daí, né? Professor Gerson aqui na área, para quem me conhece aí, professor Jefferson Salles ou professor Gers, né? É isso mesmo. Bom, hoje eu estou aqui para falar sobre a banca Indepac, né? O que é essa banca aí? É uma banca legal, é uma banca que aí tem um histórico curto, né? Ela foi fundada há pouco tempo, tá? Mas que já vem pegando grandes concursos aí e dando conta, tá? É uma banca aí que vem prometendo se fixar mais aí no mercado, principalmente aqui no estado de São Paulo, tá? Nós temos vários concursos aí dentro do estado de São Paulo e o foco geralmente são prefeituras e câmaras municipais, tá? Tem também GCM, tá? Então, enfim, são concursos mais pontuais, concursos municipais aí, tá? Bom, o que a gente veio falar aqui? Eu vim falar, a gente não, né? Não tem mais ninguém aqui, né, Gerson? Só você mesmo. Ó, o que eu vim falar aqui para vocês? É o seguinte, a banca Indepac, tá? Eu vou analisar ela, eu fiz uma análise aí, né? Desde quando saiu lá a autorização e já escolhendo a banca, tá? Eu comecei a dar uma olhada em algumas provas e depois, quando foi passando o decorrer do tempo, eu fui fazendo aí um estudo mais detalhado. Bom, o que a gente pode perceber aí dessa banca aí? A gente pode perceber, bom, primeiro, que eu não vou analisar a banca inteira, tá? Vou analisar a informática, tá bom? Então, se você está esperando que eu analise direito, tira o cavalinho da chuva, meu irmão. Já é. Então, vamos lá. Ó, a banca Indepac, tá? É uma banca relativamente nova, tá? Ela aplicou vários concursos aí focados em câmaras municipais, prefeituras, GCMs, tá? É uma banca que veio aí para ficar, é uma banca até agora sem nenhum grande problema em realização de provas, tá? Em termos de organização e tudo mais. Teve já alguns problemas pontuais, tá? Coisas que acontecem em VUNESP, CESP, enfim. O perfil da banca, tá? Ele é muito parecido com o da VUNESP, tá? Lembrando de novo, estou analisando a parte de informática, tá? Então, ela é muito parecida com a VUNESP, ela tem um enunciado muito curto e respostas curtas, né? A VUNESP, ela só altera um pouquinho, ela deixa ali para dar menos margens de erro, menos margens de recurso, talvez, ela coloca um enunciado um pouquinho maior. Então, vamos supor que numa folha lá, a VUNESP, vamos supor numa folha de caderno, vai, a VUNESP ocupasse 3 linhas lá do enunciado, na Indepac vai ser 1, tá? 1,5 no máximo. Então ela também economiza, ela é um pouco mais direta na pergunta. Só que quando a gente é muito direto, acontece de ocorrer recursos, tá? Porque pode, às vezes, se a gente é muito direto, né? Pode ter duas respostas corretas. Então, a gente começa a ver que quando as bancas elas começam a ter mais tempo, né? E ela sabe que aquilo está dando mais recursos, ela vai lá e incrementa um pouquinho mais o enunciado, né? Então, por exemplo, uma pergunta direta, assim, ó, no Windows 11, né? Qual seria a opção para, por exemplo, a gente ver a parte de vídeo, né? Como que eu iria ver a parte de vídeo, onde muda lá o tema da minha tela, tudo isso mais, né? Então, na VUNESP ele colocaria assim, o usuário utilizando o Windows 11, né? Gostaria de alterar o tema da sua tela do Windows 11, né? Estando o Windows 11 em sua configuração padrão, e aí ele vai incrementando isso, aí depois, né, ele gostaria de fazer isso, mas esse ato de fazer, ele já se resguardou, colocou lá tudo, que é o Windows 11, que é a versão em português, que está na sua configuração padrão, que é um usuário, que ele está com o mouse configurado para quem é destro. Então ele vai fazer ele vai cercar toda a possibilidade de recurso e aí ele fala qual é a opção que ao clicar com o botão direito, por exemplo, né, aparece lá para mudar. Seria um tema, um papel de parede, né, um plano de fundo, ou mesmo qual é a opção que aparece para criar uma nova pasta, né? Beleza, então para nova pasta seria novo pasta, beleza? Se fosse lá papel de parede, a gente teria lá configurações de exibição, tá? No Windows 11, configurações de exibição no Windows 11, Então, ou seja, a gente teria isso. Só que vamos supor que é a Indepac fazendo. Ela já colocaria assim, ó, qual a opção
para o usuário trocar o papel de parede no Windows 11. Tá. E aí, tá na configuração padrão? Será que está em português? Né? Ele falou que é clicando o botão direito no mouse, mas o mouse está configurado para destro. Se ele clicar o direito e estiver para o canhoto, inverte essas posições. Então, a gente começa a ver que tem brechas para poder entrar com recurso. Então, por isso que se você vê, às vezes, uma organizadora, talvez mais velha de casa, né? Então, ela começa a colocar uns enunciados bem extensos, né? Até chato. Blá, 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 blá. A tecla de atalho para negrito ou seja, ele poderia colocar lá no começo, lá, mas ele tem que se resguardar para não acontecer nenhum recurso, tá bom? Então, é isso. Essa é a primeira parte, a primeira visão. Então, uma visão que o enunciado é curto, respostas curtas, não é tão difícil, não é tão cansativa de fazer, tá? Tá. Outra coisa que eu observei. O Windows é muito igual, tá, ao que a VUNESP aplica, os temas que ela procura ela trazer é muito parecido com a da VUNESP. Poderia talvez até cravar aqui, são os mesmos temas, mas eu não vi todas as provas da INDEPAC, tá? Então, eu poderia cravar aqui se eu tivesse visto todas, mas eu não vi todas, né? Eu vi a maioria das questões e eu posso aqui, com uma margem de erro aí, uma margem de erro Ibope aí, né? 50% para lá, 50% para cá, não, mentira. Eu poderia marcar, sei lá eu, 90% aí que ela traz as mesmas, dentro da disciplina de informática, ela traz as mesmas questões que a VUNESP, tá? Isso é o Windows. No Word, tá? Ele é muito parecida com a VUNESP também, né? A gente comenta lá que na VUNESP, ela pede 3 grupos lá do Microsoft Word, que é o grupo fonte, o grupo parágrafo e o grupo configurar página lá da guia layout. Então, fonte e parágrafo da página inicial, que é a primeira página, a primeira guia do Word, e depois lá layout que seria layout da página, né, que é a guia layout lá do Word, configurar página. Esses são os 3 grupos principais que a VUNESP cobra, tá? Isso não é só a VUNESP, tá? O SES, Sebrasp, né, a FCC, tá? O que mais? Quadrix ela foge um pouquinho, mas enfim, todas elas pedem esses 3 grupos, mas a VUNESP é mais forte. Na INDEPAC, tá? Ela não fica só nesses 3 grupos, ela amplia um pouquinho mais, tá? Então dá pra gente ver ali que ela pega essa mesma base, página inicial, parágrafo e fonte, beleza? Só que lá o layout da página, ela pega algumas questões só lá do configurar página, só que ela pega lá do inserir também, ela pega de algumas outras áreas, ela pega uma parte conceitual lá do arquivo, por exemplo, de impressão, então não é tão igual a VUNESP. Mas lembrando, né, que a quantidade de questões, o leque de questões que eu tenho da INDEPAC é menor, então dá para fazer muito assertivo, tá? Das que eu vi, todas que eu consegui apurar, e esse é o meu raio-x, tá? No Excel é a maior diferença entre INDEPAC e VUNESP, tá? Qual que é a diferença? Na VUNESP, tá? A gente tem, por exemplo, lá muitas fórmulas, tá? Então ele traz lá uma fórmula, ele traz uma tabela, uma fórmula e mostra lá para você lá qual que é o resultado dessa fórmula e você tem que acertar o resultado da fórmula, né? Já na INDEPAC é um pouco mais conceitual, então ele pode trazer o nome de uma fórmula e perguntar o que essa fórmula vai fazer. Ele pode perguntar, por exemplo, qual uma ferramenta do Excel lá em cima do menu, das abas lá, o que faz aquela ferramenta, né? Ao clicar no mesclar e centralizar, o que acontecerá, né? Então, existem várias perguntas mais conceituais, também tem, logicamente, as questões de fórmulas. Então, qual que é o grande problema? O grande problema é que a gente vai ter que estudar um pouco aí mais de fórmulas, a gente vai ter que estudar além das fórmulas, um pouco mais de fórmulas, além das fórmulas, um pouquinho também da estrutura do Excel, tá? Um pouquinho mais de conceito, beleza? Em alguns materiais, aí até no meu cronograma que eu tinha lançado lá no Instagram, eu tinha falado do PowerPoint, tá? PowerPoint não cai aí para a Câmara Municipal de Rio Preto, por exemplo, tá? Então, quem está fazendo aí isso daí para a Câmara Municipal de Rio Preto, tá? De São José do Rio Preto, aqui no interior de São Paulo, você vai ver que a banca ela não cobrou PowerPoint. Eu estou aqui talvez misturando aqui, falando da Câmara Municipal de Rio Preto, tá, gente? É porque a gente está agora com o edital aberto e eu estou gravando esse vídeo aqui justamente depois do edital
da cidade de São José do Rio Preto, da Câmara Municipal. Então, talvez se eu falei aí anteriormente, tá? Serve para você em DEPAC em qualquer lugar do Brasil, tá? E quanto mais tempo passar, mais câmaras não, né? Mais, eu falei câmera, não falei nem câmaras. Mais câmaras a gente vai ter prova, não. Mais questões a gente vai ter aí para analisar em DEPAC, tá bom? Internet e e-mail muito parecido com a VUNESP, tá? Pode cravar aí que são as mesmas perguntas, são perguntas bem parecidas mesmo, tá? Então, isso daí é uma análise bem aprofundada do que eu fiz aí dentro desses dias aí, tá? Eu tentei buscar o máximo de questões da INDEPAC para que a gente pudesse ter aí um perfil. Então, assim, uma notícia boa, né, para quem faz VUNESP aí, é o mesmo caminho, tá? Algumas divergências ali, mas é o mesmo caminho. Para quem faz FCC, CESP, né, Quadrix aí, ela é um pouquinho diferente, né? Então, se você está acostumado aí a responder Quadrix, CESP, FCC, FGV, tá? Sesgran Rio, muda um pouquinho, vai lá nos sites aí de concursos, né, de questões, e busca pela VUNESP, tá? Você vai ter uma grande assertividade aí nas suas questões, tá bom? Eu acho que essa é uma análise aí que eu posso fazer já para vocês. De antemão, bons estudos aí e que vocês tenham um bom proveito aí do nosso Gabaritando Informática INDEPAC. Sucesso aí para vocês. Nos vemos na primeira aula de Windows, tá? Aí nas minhas plataformas eu coloco a primeira parte de Windows gratuita, né? Então, quem quiser aí conhecer um pouquinho mais sobre o Windows, sobre como eu faço as aulas, né? Então, essa parte ela é gratuita. Então você pode clicar lá, assistir sem nenhum problema. Beleza? Pessoal, um abraço e até a primeira aula de Windows. Nos vemos daqui a pouco.